Graça e paz, para mim é um motivo de grande alegria poder estar reunido com vocês nesta noite para servi-los através da palavra de Deus. Certamente essa palavra será ministrada ao meu coração para o coração de vocês. E o Espírito Santo falará conosco, não tenho dúvida. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 18. As Escrituras nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isto falei, nós cremos, por isso também nós falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por amor de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renovará de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação para nós produzirá um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas daquilo que é sensorial, mas para que as coisas que não são sensorial, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Paizinho querido, eu te agradeço pela tua palavra, fala aos nossos corações, e nós te agradecemos por este momento e pela tua graça dispensada às nossas vidas. Toque em cada vida, assim nós te louvamos e te honramos no nome precioso de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é: qual é a mensagem de Deus que cremos e pregamos? E eu acrescento: qual é a mensagem de Deus que cremos, ouvimos e pregamos? Paulo, ele abriu mão da sua saúde, do seu conforto, da sua qualidade de vida, e ele se sentiu em grandes dificuldades. Calmaria e certezas, ele muitas vezes se sentiu perplexo. Paz e aceitação, ele também ficou perplexo. Poder e estabilidade, ele também estava abatido. Sua própria vida, ele carregava as marcas da morte de Cristo, mas Paulo prosperou. Ele nunca esteve preso a ninguém, ele nunca esteve em desespero, ele nunca caiu e nunca desistiu da sua vocação, ele nunca foi destruído, ele recebeu a vida de Jesus. E o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da vitória, é o evangelho da casa, do carro, da empresa, do dinheiro, da posição social, dos status e da fama. Essas coisas naturais, elas são necessárias e faz parte das nossas vidas, mas essas coisas naturais são naturais. E aqui nós estamos tratando das coisas espirituais. Todos podem buscar essas coisas, mas elas não nos levam a Deus, pelo contrário, nos afastam cada vez mais dele.
Deus não aceita ficar em segundo plano. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da salvação, que se resume em 3 fases, ou em 3 posições, ou em 3 colunas. É o Evangelho do amor de Deus, é o Evangelho do amor ao próximo, é o Evangelho da mudança diária da conduta do meu caráter para o caráter de Cristo, pois a minha personalidade, ela é o que eu sou, mas o meu caráter eu posso mudar à medida que eu renovo a minha mente pela palavra. Estas são as 3 coisas que resumem a salvação e o Evangelho de Cristo. O que precisamos conquistar dia após dia é a mente de Cristo, é ser o bom perfume de Cristo, é ser uma carta escrita e lida por todos os homens, é ser o sal da terra, a luz do mundo. Colossenses 1:17 diz: Cristo em vós é a esperança, porque vocês representam o meu reino nesta terra. Seguir a Jesus é renunciar o meu ego para viver a vida dele através de mim. Esta é a compreensão que nós devemos ter da palavra do Evangelho. Até quando nós vamos ser escravos do mundo, da família, da religião e de nós mesmos? Nós achamos que somos livres, mas o emprego, a conquista, a faculdade, a religião, o futebol, o entretenimento e as coisas que adquirimos como bens materiais, na maioria das vezes, torna o Senhor das nossas vidas. Essas coisas nos controlam, nos manipulam, nos engessam, nos escraviza, nos tornando reféns de nós mesmos. Jesus, ele é a palavra, a verdade, o caminho e a vida. Jesus, ele é o Espírito da excelência, ele é a essência original de todas as coisas das quais precisamos para a vida. As coisas de Deus são loucura para esse mundo profano e perverso, e jamais o mundo, a religião e a ciência compreenderá, porque não há explicação nem área da ciência quanto área do Espírito que explica a grandeza, a plenitude e a soberania da palavra e do Evangelho, a palavra que foi implantada em nossos corações. A ciência não explica muitas coisas, e eu destaco algumas. A ciência não explica que fogo que queima humanos não queimou os amigos de Daniel. A ciência não explica que como o machado que caiu na profundidade de um rio que tinha 3 quilos, ele começa a flutuar porque uma varinha foi batida no rio e o machado flutuou. A ciência não explica que como que a água, ela segura um homem que anda sobre as águas, Jesus e Pedro. A ciência não explica como o vento, a tempestade, as estações do tempo, que obedece à voz humana quando ela dá uma ordem, e rigorosamente essas questões tempestuosas do tempo, do vento, do mar, obedece à voz humana. A ciência não explica como que um corpo humano é transladado num redemoinho através de uma carruagem em tocha de fogo e sobe aos céus. A ciência não explica como que um homem que está conversando com um eunuco batiza esse homem e é transladado de uma cidade para outra, como se fosse de São Paulo da capital paulista para o interior de São Paulo. A ciência não explica como um morto em estado de decomposição há 4 dias, ele ressuscita pelo comando, pela voz do Filho do Homem. A ciência não explica como que uma cirurgia, a mais sofisticada que já aconteceu nos primórdios e jamais acontecerá, um Deus que dá uma anestesia no corpo de um mortal, abre esse corpo mortal, tira uma mulher, ser vivo, completo e adulto desse ser mortal e dá para ele como companheira. A ciência não tem essa explicação.
A ciência não explica como uma comida que cai do céu, como um pão. A ciência não explica como que um corvo, um urubu, serve carne fresca para um homem que está sedento de fome. A ciência não explica como que um mar se abre quando uma voz dá um comando e ele se divide em duas partes. A ciência não explica como que um ar-condicionado frio e quente funciona perfeitamente num deserto de calor causticante e frio insuportável. A ciência não explica como que uma pedra, uma vara bate numa pedra e dela jorra água e alimenta mais de 3.000 pessoas. A ciência não explica, porque milagres não têm explicação e porque os naturais jamais vão entender as coisas do Espírito. E nós, em nossas pregações, estamos pregando um evangelho fraco, terreno, um evangelho de conquista de coisas da terra. Nós nunca seremos satisfeitos com essas coisas da terra. Nada na vida humana nos deixará completo, nem a vida de Deus em nós, a nossa estrutura psíquica, física e espiritual. Ela em si não comporta a excelência, a plenitude, porque senão os nossos corpos se desmancham. Gálatas 5,16 trata dessa questão do espírito e da carne, uma guerra que é travada internamente para manifestar a glória de Deus através de uma alma passiva, aonde procede todas as saídas da vida. A nossa vida, ela não pode ser compreendida dentro da intelectualidade, dentro da ciência. Ela só é compreendida à luz do Evangelho e da palavra. As mudanças que o mundo nos oferece, elas são externas e ilusórias. Para nós termos qualidade de vida, nós precisamos buscar a mudança de dentro para fora, a palavra que foi implantada em nós. O evangelho que às vezes acreditamos não é o da renúncia de nós mesmos, mas da ostentação e do massageamento dos nossos egos. A nossa vida é uma fraude. Nós aprendemos o valor da vida através do sistema do mundo que impregnou dentro de nós a religião, não a palavra viva e eficaz. E essas fortalezas e essas estruturas e esse sofisma cada vez mais cresce no nosso interior, matando a beleza, a grandeza e o poder e o valor original do ser. Qual é o evangelho que pregamos, que ouvimos e que acreditamos? O sistema do mundo dita regras, estabelece as normas, aplica as leis, e nós obedecemos como um monte de cordeirinhos, não tendo vida própria e não discernindo o certo e o errado. Esse é um dos motivos que sempre estamos frustrados e que cada vitória sempre querem mais, de modo que nós nunca estamos satisfeitos pelas nossas conquistas e pelos nossos sucessos, porque tudo nessa vida passa, tudo é provisório, passageiro e temporal. E se pregamos o evangelho dessas coisas terrenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa estrutura humana não aguenta a plenitude da divindade, mas essa plenitude ela vem de maneira parcial, porque Jesus habita corporalmente em nós, e a plenitude da divindade habita corporalmente no corpo de Cristo, que é esse organismo vivo que está espalhado por toda a terra. Segundo Timóteo 5:5 nos diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Atos 4:12 diz: em nenhum outro nome há salvação. Este é o evangelho na qual nós pregamos, na qual nós devemos acreditar, na qual nós devemos ouvir e transformar e renovar a nossa mente pelas boas novas e pela liberdade e emancipação dessas amarras que atrofia a nossa mente, que atrofia as nossas emoções, que atrofia o sentido da nossa vida. O Espírito Santo nos convida a entender que este evangelho que nós pregamos, ouvimos, escutamos, ele não é um evangelho de prateleira, ele não é um evangelho de coisas
coisas terrenas, ele não é um evangelho incorruptível, ele não é um evangelho mortal, mas é um evangelho que sustenta todas as coisas e estabelece uma graça gratuitamente estendida a todos os homens, para que eles venham ao conhecimento da verdade, da vida e tenham acesso à eternidade. Este é o evangelho que nós pregamos, este é o evangelho que nós acreditamos, este é o evangelho que nós confiamos, porque é o evangelho da linguagem da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus em fé, eles são recompensados, eles são galardoados, eles são alcançados, porque essa é a linguagem de Deus. Deus não se move pelo sensorial, Deus não se move pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu como, pelo que eu toco. Deus, ele se move pela palavra viva e eficaz, pela fé, pelo invisível, pelo sobrenatural, porque ele é o Deus das impossibilidades, ele é o Deus da vida, ele é o controlador de todas as coisas. Será que este é o evangelho que nós cremos, pregamos e acreditamos, ou é o evangelho da casa, do carro, dos milagres? Precisamos mudar a nossa consciência e saber que por mais que nós conquistamos as coisas nesta vida, por mais dinheiro que nós temos, por mais propriedade que nós temos, por mais sucesso que nós temos, nós sempre vamos estar com um buraco aberto no nosso interior, que só a palavra implantada pode te salvar e trazer a paz que excede todo entendimento, a alegria que salta na tristeza, que é a posição, que é a base, que é a sustentação para a vida e para todas as coisas. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero instigar, eu quero convencer, eu quero influenciar pelo Espírito da verdade, para que você possa abraçar o evangelho autêntico, da essência, da excelência, da grandeza, da invisibilidade, da imortalidade do Espírito, e não da alma, e não da natureza humana. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa me ajudar, que a gente possa renovar as nossas mentes, que a gente possa não conformar com esse mundo apodrecido, que esse mundo que limita, que deprecia, que destrói e que nos mostra uma realidade mentirosa, fraudulenta, perversa, porque esse sistema, ele é do maligno, porque o maligno é afirmado na mentira, porque ele é o pai da mentira, e nele não tem verdade, porque ele já foi condenado, destituído, e agora a igreja tem a responsabilidade de crer nesse evangelho, de pregar esse evangelho, de exaltar e fluir neste reino, para que a justiça de Cristo que habita em nós possa alcançar as pessoas. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Pai, por esta palavra. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te agradeço por todos aqueles que são alcançados e tocados, que o Teu Santo Espírito leve eles para lugares mais altos em Ti. Assim eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.